Quando a gente vai para uma consulta médica, pessoal, e por uma questão de saúde, ou para restaurar a saúde, ou para manter a saúde, seja qual for o motivo, a gente confia plenamente naquele profissional que está à nossa frente, né? Porque ficou anos e anos na universidade estudando, tem conhecimento teórico e prático, né? E a gente, meu Deus, o que ele falar você faz ali, fielmente. Mas o professor é diferente, né? A gente vai para frente do professor, o professor atende aquele aluno, ele não atende só o aluno, não, ele atende também a família do aluno, né? Ele atende o profissional da saúde que acompanha esse aluno, de repente o psicólogo, o fonoaudiólogo. A gente atende o aluno e todo o entorno em volta do aluno para que aquele resultado aconteça, né? Então o atendimento é completo. Mas ele não, o professor não tem autoridade, né? Interessante isso. A conversa é sobre isso. Boa noite, meu nome é Rita, sou coordenadora pedagógica de uma escola militar, falo de educação de uma forma geral. Espero que você goste do conteúdo, que você compartilhe esse vídeo, comente e se inscreva no canal. Então, pessoal, voltando, a autoridade do professor. O que a gente observa hoje, e é muito triste falar sobre isso, é que o profissional, né, o educador, é como se ele não tivesse autoridade. Eu fiz até um videozinho curto uma vez falando sobre isso, um bate-papo que a gente teve na escola, e a gente falava justamente sobre isso. Se o médico, por exemplo, prescreve uma receita, um protocolo, né, de remédios ali pra gente, a gente segue a risca porque a gente quer realmente restaurar a saúde ou manter a saúde, enfim. E o educador, com todo o conhecimento que ele tem, ele orienta como é que se deve acontecer o estudo, como é que tem que acompanhar esse menino, e aí a gente não faz, né? A gente não segue o que o profissional fala, mas aí no final a gente quer resultado. E quando o resultado não vem, de quem que é a culpa? A culpa é do professor, né? Essa coisa tá um pouco complicada, a gente precisa parar para pensar sobre isso. Esses dias eu tava pensando sobre uma situação engraçada até. Quando a gente pai, né? Pai de aluno, mãe de aluno e tal, a gente acha que o professor não tá explicando direito, ele não tem uma abordagem correta, a metodologia tá errada, né? E a gente chega lá e fala, né? Eu já ouvi muitas vezes isso. Você não tá sabendo ensinar, tem que mudar a sua metodologia. Interessante. Esses dias eu tava aqui pensando, gente, eu que sou mãe, você, mãe, pai, você teria coragem, por exemplo, de falar pro anestesista da cirurgia do seu filho de que a quantidade de anestesia está insuficiente, tá pouco ou está muita? Você teria coragem? Eu não teria, né? Não tenho conhecimento para tal. Mas todo mundo quer dizer para o professor que ele não está sabendo ensinar, que a metodologia dele está errada, enfim, né? E a gente às vezes nunca sentou, nunca assistiu uma aula de didática, nunca estudou os referenciais teóricos da aprendizagem, mas a gente acha que tem condição de ensinar o professor a dar aula, né? A gente como um todo, eu tô querendo fazer um comparativo, tá, pessoal? É muito importante você acreditar no trabalho do professor. E eu fiz um vídeo anterior, falei no vídeo anterior, sobre essa questão de conheça o trabalho do professor do seu filho, vá até a escola para conhecer, para perguntar, né? E não só para cobrar e dizer, não, você não sabe dar aula, não é assim que é, sua metodologia está errada, né? Então, a gente tem esse cuidado ao abordar, por exemplo, o trabalho desse profissional, o trabalho do professor, e acreditar que ele sabe o que está fazendo. É claro que a gente tem profissionais e profissionais, claro, em qualquer área de atuação. Tem médicos e médicos, professores e professores, não é verdade, gente? Em qualquer campo da vida a gente tem indivíduos diferentes, formações diferentes e tal. Mas a gente precisa olhar de forma diferente, entregar na mão do professor o que ele mais precisa, né? Crédito, confiança, porque ele é um profissional formado para isso. Ele passou anos e anos estudando, estudou didática, sabe sobre metodologia, teorias da aprendizagem, né? É claro que pode errar, com certeza. O profissional da saúde também erra. A gente também pode errar, mas a gente é profissional. Esse acho que é o grande ponto aqui, né? Entender que estamos falando de um profissional preparado com autoridade para dizer para você, por exemplo, que seu filho precisa estudar 2 horas diárias em casa, que ele não está estudando,
né? Que ele precisa refazer as atividades, por exemplo, de cálculo, de matemática, porque senão ele não vai aprender, que ele precisa ler melhor o texto, ele não está sabendo ler, né? Então, toda a orientação que o professor passa tem que ser validada, porque senão não tem resultado. A gente quer um resultado bom, mas não segue o protocolo que o professor passa. E aí fica aquela coisa, né? Deu errado, o menino terminou o terceiro ano do ensino médio e não sabe nada. A culpa foi do professor, foi daquela escola que foi fraca. Se a gente for olhar o processo, né, como que a coisa foi se dando, a gente vai ver que tem muita falha, às vezes, na conduta do aluno, na conduta da família, nessa questão do acompanhamento. E a gente vai acabando tirando da responsabilidade de quem deveria, né, agir de tal forma e jogar para um único lado, que é o lado do professor. Eu acho que é um ponto para a gente analisar melhor. O ponto do vídeo era esse, o motivo do vídeo era esse. Espero que você goste, que você compartilhe, comente. Eu costumo dizer, gente, que meus vídeos não vão agradar a todos. Eu acho que não, acho que é a minoria, mas eu prefiro dizer, prefiro falar, porque são 25 anos de atuação, vendo, conhecendo as coisas, né? Os bons resultados e os maus resultados. Mal e bons resultados têm um caminhado e a gente precisa entender como é que se dá para não ter um bom resultado e como é que eu devo fazer para se ter um bom resultado e seguir o protocolo, assim como o médico faz com a gente quando a gente vai lá, né? Tome remédio na hora tal, faça atividade física, beba muita água, enfim. E a gente segue à risca, porque a consulta custou muito caro, ficar na fila do SUS ali esperando aquela vaga foi muito difícil, né? Você acredita naquele profissional, por que a gente não acredita, não dá os créditos para o profissional, o professor, né? E era isso, espero que goste do conteúdo, até o próximo.